Então, bom dia. Olha, continua bom tempo e ainda para mais parece que vai melhorar. Se calhar é por isso que já está muita gente aí de férias ou divertir-se, os miúdos não vão à escola, porque fica mais fácil gerir a vida cotidiana. Ora bem, mas nós não paramos, não é? Não só não temos férias, como inclusive até aos feriados fazemos a cor do dinheiro. A explicação já sabe qual é que é. A economia não para e, portanto, se não para, a nossa obrigação é estar a analisar. Eu estou só a tentar fazer já uma partilha simultânea da conversa de hoje na minha página pessoal. Aliás, dentro de alguns dias vamos ter novidades, dias ou semanas vamos ter novidades sobre esta história do Facebook e, como já percebeu, anda tudo muito agitado. O Facebook a fazer mexer no algoritmo, depois faz aqueles disparates como da Cambridge Analytica. O Facebook é uma empresa, em minha opinião, mal gerida. E a prova disso é que nos últimos tempos tem estado envolvido em escândalos vergonhosos. E a verdade é que há decisões demasiado controversas e a mim o que me começa a cheirar é que o Facebook é dirigido por muito poucas pessoas, não é por um board, é por uma pessoa ou duas, e depois as decisões são mal tomadas. E acho que isto há muito amadorismo na forma como o Facebook é gerido, daí a razão que eu lhe digo que dentro em breve vamos ter novidades. A gente não pode confiar em empresas que são geridas desta maneira. Bom, vamos lá à conversa de hoje. Eu, antes de ir à agenda, gostava de pegar num ponto que é ilustrativo da forma como em Portugal nós tratamos o nosso património. Eu já não vou comparar Portugal, o interior, os palacetes, os palácios, os conventos abandonados, inclusive alguns da Idade Média, que são o nosso património histórico, são a nossa cultura, são a nossa imagem de país. Já não vou falar desses que estão abandonados e já não vou comparar isto com aquilo que se passa em França, por exemplo, que é um exemplo, como mesmo em Inglaterra e até em países como a Itália. A gente vai à Itália e fica chocado com o aproveitamento do património cultural que a Itália tem, face àquilo que nós fazemos. Mas vou-lhe trazer esta história que eu vi hoje de manhã na Renascença sobre uma ponte de ferroviária, uma das 80 pontes que a empresa de Gustave Eiffel deixou em Portugal. Uma ponte de caminhos de ferro que está abandonada, que foi tirada do sítio, depois era para voltar a ser colocada na zona de Âncora, era para ser colocada na zona do Póvoa de Lanhoso, depois não chegou a ser colocada, ficou ali a apanhar chuva e aos elementos, sem tratamento, sem nada, e agora está numa empresa que faz candeeiros. A ponte já teve para ser recolocada noutra zona e nunca foi. E a verdade é que parece que neste momento está em estado não aproveitável. Bom, reparem neste pormenor. Há uma ponte ao abandono que é o património histórico. E, no entanto, as câmaras têm dinheiro para tudo e mais alguma coisa, está a ver? Mas para tudo e mais alguma coisa, menos para tratar destas coisas, não é? Menos para preservar aquilo que é um património histórico, faz a nossa diferença. Eu não sei se têm reparado, mas os turistas que nos vêm ver, que em cada vez maior número, não vêm por causa de sol apenas, não vêm apenas por causa da comida, ou por causa do vinho, ou por causa dos preços, vêm porque tem uma experiência cultural. Turismo é cada vez mais uma experiência cultural. Nós temos que mostrar às pessoas aquilo que nos diferencia, que é o nosso património cultural, o nosso património histórico. Ora, pôr isto no lixo diz muito da forma e da falta de cultura, da falta de nível, da falta de educação e da falta como nós gerimos o nosso património. Bom, vamos então ao período, vamos então à agenda de hoje, que tem aqui muita coisa. Olha, em primeiro lugar, ontem confirmou-se aquilo que se dizia, que se previa. O Eurostat, que é o organismo de estatísticas da União Europeia, decidiu fazer com a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos a mesmíssima coisa que fez com o Banif e com o BES. Ou seja, levou ao déficit. Bom, como você percebeu, eu estou aqui a trocar o ponto 2 pelo ponto 1, como já entendeu. E já vai perceber porquê. Bom, a resposta a isto tudo foi lamentável. Foi lamentável por parte do Sr. Ministro das Finanças. Eu já lhe vou dizer o que é que o nosso querido Ministro das Finanças disse ontem. Já agora um conselho ao Ministério das Finanças. Eu recebi uma nota a dizer que o Ministro ia fazer uma conferência de imprensa, fim da qual haveria um período de perguntas jornalistas por sorteio. Bom, se o Ministério das Finanças quer evitar que os jornalistas lá vão, eu era para ir ontem, não fui por causa disto. Vou repetir. Se as finanças querem que os jornalistas deixem de lá ir, mais vale dizer. Agora, fazer perguntas por sorteio, bom, eu sorteios só com a presença de um agente de autoridade, estão a perceber ou não? Bom, até porque depois os sorteios servem para outras coisas. Bem, então é assim. Ouça o que disse o Ministro. O Eurostat preconiza um registro que está errado. A contabilização da CGD no déficit orçamental é um assunto que está em aberto. Bom, primeiro ponto. Está errado porquê?
É bom explicar. Eu até acho que o Ministro pode ter razão. Está a ver? Mas não é agora. Já agora, se o Eurostat está errado agora, mas está errado na contabilização do déficit, no déficit do Banif e do BES, ao contrário do que disse o Ministro. Porque o Ministro depois disse mais qualquer coisa. Diz assim, que ao contrário do BES, que era um banco privado, note bem, e que não tinha viabilidade, este tem. Primeiro, dizer se uma recapitalização deve vir, uma ajuda a um banco, deve ir ao déficit ou não tem nada a ver com ser privado ou público. É incrível como um professor de economia, como o professor Mário Centeno, diga isto. Bom, isto é uma operação one-off, uma operação financeira ou não é? É apenas isso. Isso não é porque é privado ou é público. É porque é uma ajuda a um banco e é one-off. E, portanto, nem sequer vai afetar o saldo estrutural. Está a ver? E, portanto, neste aspecto ele tem razão. Ele não pode vir dar esta desculpa. E, sobretudo, não se pode virar e atirar areia para cima do governo anterior. Ao dizer assim, isto, ao contrário da decisão do governo anterior sobre o BES, bom, nós já percebemos que Mário Centeno tem uma azia monumental contra o governador do Banco de Portugal e contra o governo anterior. Contra o governador porque não o nomeou diretor do Gabinete de Estudos. Isso é claro, já expliquei isso aqui. Contra o governo anterior não sei muito bem porquê. Repara uma coisa, o que se fez com o BES e o que se fez com o Banif foi autorizado pelo Banco Central Europeu e foi autorizado pela Comissão Europeia. Eu expliquei-lhe aqui na semana passada que aquela história do BES, que a Direção-Geral da Concorrência nunca gostou muito daquilo, depois não gostou. Mas uma coisa é não gostou e depois aprovou. E, portanto, a Comissão Europeia aprovou aquilo. Portanto, o Ministro Mário Centeno não pode vir dizer isto. Ele está chateado porque ele quer aparecer como um indivíduo que fez tudo diferente dos anos anteriores. Está a ver? Do governo anterior. E, portanto, quer dizer assim, olha, comigo o déficit baixou, não sei o quê, o desemprego baixou. É tudo mentira, já vem de adiante. Ou seja, isto é uma trajetória assim. Eu vou-lhe dar um exemplo. Em 2010, o déficit era de 11% do PIB. Quando o governo anterior saiu, era 3%, descontando o Banif, que é o que o Mário Centeno quer fazer agora com a Caixa. Quer descontar a Caixa. Pois, se ele descontar a Caixa, o déficit é 0,9%. O governo anterior, em 2015, quando saiu, descontando o Banif, é que é 3%. Portanto, esta trajetória dos 11% aos 3%, quem fez foi o governo anterior, foi a Troika. Portanto, Mário Centeno quer fazer, está borrasa disto, quer fazer política de terra queimada. Isto é uma estupidez. Eu tenho um conselho para o Ministro das Finanças. Ele quer ficar na história. Mas olha, é assim, meu caro Mário Centeno, ninguém fica na história por apoucar os anteriores, está a perceber? Ninguém. Isso não é sentido de Estado. Quem fica na história é quem tem sentido de Estado. Se o seu Ministro não tem sentido de Estado, não vai ficar na história. Vai ficar como um charlatão. Está a ver? Porque este tipo de justificação sobre entra no déficit, não entra no déficit, com as justificações que ele deu, é uma estupidez. Ele chumbaria certamente como professor de Economia, se fosse exame neste momento. Bom, vamos lá então ao primeiro ponto. O primeiro ponto diz-nos isto. Bom, ainda sobre... é que o Ministro Mário Centeno aproveitou para fazer ontem uma grande conversa sobre a gestão orçamental. Déficit de 0,9% do PIB. O Governo tinha previsto 1,4%. É por isso que eu já aconselhei o PSD e o CDS a terem juízo na oposição que fazem. Por uma razão muito simples. O Governo, eles ainda não perceberam isto, o Governo anda a fazer isto, é uma tendência já. Diz uma coisa, depois aparece para além da Troika, está a ver? Para além da Troika. Isto é uma... E vai fazer o mesmo, já fez o mesmo em 2017, vai fazer o mesmo em 2018. Por isso é que ontem a crítica do Rui Rio está errada. O Rui Rio diz assim, está bem, mas 2018 prevê um déficit maior que 2019. Não é aí que ele tem que ir. Ele devia ter dito outra coisa, devia ter dito assim, meus amigos, como o Governo agora atingiu 0,9, aquele déficit de 1,2 que prevê no orçamento, devia estar já com equilíbrio orçamental. O que o Rui devia ter dito ontem é, meus amigos, os senhores em 2018 têm a obrigação de ter um orçamento que não é equilibrado, é superavitário, que é aquilo que o Ministro diz que vai fazer em 2019, está a ver? O PSD tinha que ter subido a fasquia. Estupidez. Vai que, não sabe, vai ver agora, vai passar uma vergonha, porque daqui a dias o Ministro das Finanças vai dizer, não senhor, afinal vamos ver isto em baixa, está a ver? E mais, eu vou apostar consigo, como em 2018 o orçamento vai ser superavitário, se não acontecer nenhum desastre para aí. Porque é assim, é a mecânica das coisas. Basta que a economia cresça o que está a pensar crescer, o que eles estão a dizer que vai crescer, e basta que vai crescer mais, e basta que o déficit orçamental, que a despesa não aumente, no próximo ano, este ano de 2018, termos já um superávit orçamental. Portanto, estupidez do PSD. Mas não é isso que me traz aqui agora. Traz aqui agora outra coisa, que não foi sequer muito glosada pela comunicação social, exceto algumas exceções, eu já lhe vou mostrar aqui. Bom, então, olha aqui, a manchete do meu jornal. Jornal de Negócios. Então a carga fiscal em 2017 chegou a 37% do PIB. Ouviu bem?
37% do PIB. Eu sei que vai haver muita desculpinha aí do governo a dizer não sei o quê, é por causa disto, é por causa do IRC. Bullshit. Carga fiscal quer dizer peso dos impostos e contribuições no produto interno bruto. Percebe? É o mais alto em quantos anos? 22. É? Não é desde o governo anterior, é há 22 anos. Vamos lá recuar no tempo. 22 anos, 2018, menos 4, é? 96, António Guterres. Está a ver isto? É? E agora, ao fofinhos, meus queridos, a austeridade acabou. Já agora, não é este governo que anda a dizer todos os dias que a austeridade acabou? Então a carga fiscal sobe para 37% do PIB e a austeridade acabou. Acabou. Passou dos impostos diretos para os impostos indiretos, está a ver? É assim. Vai. Como dizia a minha mãe, mais depressa se apanha um mentiroso com um coxo. Mas enfim. Agora vamos a duas histórias lamentáveis. Lamentáveis. O Eco, o jornal Eco, desmontou isto muito bem ontem. Eu até referi isto aqui, na Cor do Dinheiro, há um mês. Há um mês, na discussão quinzenal do Parlamento, o Primeiro-Ministro vira-se e atira-se à Madeira, que não sei quê, que a Madeira é que tinha prejudicado o déficit. Bem, a gente vai olhar para a Madeira ontem. Volto a dizer, kudos para o Eco é que fez bem esta análise. Então vamos lá ver as duas coisas. As contas do Ministério das Finanças mostram que, afinal, a Madeira teve um excedente orçamental. Está a ver? É que o Primeiro-Ministro tinha dito no Parlamento que tinha prejudicado o déficit de 0,1 pontos percentuais. Estupidez, é mentira. É mentira. Bom, diga-me uma coisa, algum deputado foi fazer... Na altura, a única instituição que reagiu a isto foi o Governo Regional da Madeira, que eu até tenho criticado monumentalmente nos últimos anos, por causa da dívida monumental que a Madeira tem. Repare, eles têm razão nisto, eles têm um excedente orçamental na ótica da contabilidade nacional, que é aquela conta para Bruxelas. Contabilidade nacional quer dizer assim, o Estado decide, vamos gastar. Pronto, fica logo registado como despesa. No contabilidade pública é diferente, só conta com despesa quando paga. Para Bruxelas o que interessa é o compromisso. É óbvio, faz todo sentido a contabilidade nacional. Aqui a Madeira tem um excedente orçamento de 85 milhões de euros. Bom, mas na mesma sessão no Parlamento, o Dr. Carlos César, que você sabe é do pior que há em matéria de eleitoralismo, mas do pior que há, vira-se e diz, não, a Madeira tem um déficit maior que os Açores. Bem, primeiro ponto, a Madeira teve um excedente. Segundo, os Açores tiveram um déficit. Está a ver isto? Bem, o que é estranho, o que é vergonhoso aqui, bom, o que é vergonhoso é a gente ouvir estes deputados a falarem, mas a mentirem com quantos dentes têm na boca, está a ver? O PSD não foi ver isto, o CDS não foi ver isto, os outros partidos calaram-se, e foi preciso ontem um jornal ir fazer contas em relação àquilo que o Ministério diz e àquilo que os membros do Governo disseram no Parlamento, para descobrir que foi uma vergonhosa mentira. E agora diga-me uma coisa, você acha que eu posso acreditar em governantes e em deputados que dizem estas coisas? É que uma coisa é dizer assim, bom, eu acho que um déficit não é bom, repare, isto aqui é a interpretação do político, eu aceito. Agora dizer, este tipo teve um déficit quando não teve um déficit, está a ver? E dizer que aquele tem um déficit maior que o outro quando os Açores tiveram um déficit e a Madeira tiveram um superávit, isto é uma vergonha. Isto é o debate público ao nível da sarjeta, cheira mal. Porque a gente diz assim, em quem é que eu vou acreditar quando indivíduos destes fazem esta figura? Bom, como já percebeu, isto hoje está quente. Eu tinha dito ontem que ia falar de Montepio. Não falei porque o tempo estava a correr. Mas eu vou falar. Já houve gente que me questionou sobre isto ontem. Então é muito simples. O Montepio e cá a Associação Mutualista insistem em estar na praça pública pelas péssimas razões. Então, qual é o problema? Primeiro, como mostrou ontem o Jornal de Negócios, as contas da Associação Mutualista sobre o valor do banco e as contas da Santa Casa não batem certo. Um diz que é uma coisa e outro diz que é outra. E já agora, deixar ficar uma pergunta. O Aitong foi fazer uma análise ao Montepio para a Santa Casa lá entrar. Nós não conhecemos esta avaliação. Porquê? Porquê é que nós, público, porquê é que nós, cidadãos, não temos acesso a isso? Ninguém nos disse ainda o que é aquela avaliação. E porquê é que eles acham que é uma coisa e os senhores da Associação Mutualista acham que é outra? Sabe o que é que isto cheira? A queimado. Já agora, nem a Santa Casa sabe bem disto.
Doutor Edmundo Martinho, o Presidente da Santa Casa, tinha dito há uns meses que era possível que provavelmente entrassem lá com os tais 200 milhões, não sei o quê. Agora já são 20 milhões. Para já, veja só a figura que este indivíduo está a fazer. Bom, segundo ponto. Sabe o que é que me cheira aqui? Aquilo que eu lhe disse há 2 semanas. O Governo está borrado de medo, desculpe-me a expressão. Está aterrado com o que pode acontecer com o Montepio, que pode perder as eleições à conta de Montepio, está a ver? Se houver um prejuízo para os 630 mil associados do Montepio, já lhe expliquei isto há 2 semanas, o Governo perde as eleições de 2019. E, portanto, está a fazer de tudo e mais alguma coisa para resolver o problema de Montepio sem meter lá dinheiro público. Está a meter dinheiro na Santa Casa. Esta história tem mão do Ministro da Segurança Social, Vieira da Silva. Esta história tem mão do Governo. Eu agora vou-lhe deixar um desafio. Se daqui a 1 ano ou 2 houver um problema com as contas da Associação Mutualista e aquele crédito fiscal não aparecer, não puder porque não tem lucros, eu espero que você se indigne, percebe? E depois não venha dizer que não sei o quê, os governos isto, e as pessoas são enganadas, e estão a enganar o país aos seus olhos, está a ver? À frente dos seus olhos. Estão a enganar o país. E você está calado. Portanto, muito simples. Se houver um azar, eu espero que você não venha fazer a figura que a gente fez até agora, com o BES, com o Banif, não sei o que. Olha, nós de comunicação social estamos a fazer o nosso papel. Bem, eu vou ficar por aqui. Vou-lhe dizer que o pontapé de canto hoje vai ser por volta das 19h30. Vamos analisar isso essencialmente... Perdão, das 17h30, desculpe lá, só disparado. E vamos analisar as prestações da Seleção Nacional nos últimos 2 jogos. Vai ser com António Tadeia pelas 17h30. Fique por aí, fique bem, obrigado pela paciência. Olhe, botão gosto e botão partilha nas redes sociais. Obrigado e até logo.